como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo, né? Neste vídeo vamos comentar sobre os adversários do Glorioso no Super Mundial, né, gente, da FIFA, né? Como chegam os adversários do Botafogo, né, como eles jogam, né? E quais os problemas que eles vão colocar para a equipe do Glorioso, né? Há algum tipo de possibilidade do Botafogo conseguir se classificar à próxima etapa, né, a próxima fase dessa competição? Não há esperança alguma? Ou o Botafogo tem chance, inclusive, de ser campeão desse primeiro Super Mundial da FIFA? É o que eu quero tratar com você neste vídeo. Peço por gentileza que já deixe o like, tá? Muito obrigado à torcida do Botafogo pela generosidade eterna a este canal e ao meu trabalho, tá? Desejo muita sorte ao Botafogo. Espero que o Glorioso consiga passar para a próxima fase. Seria uma grande vitória, né? Seria uma grande vitória. Depois, veremos, né? Mas se conseguir realmente passar, vai ser sensacional para o futebol brasileiro, né? Mas certamente o Botafogo não teve muita sorte, né? Pegou um grupo dificílimo e as possibilidades, elas ficaram bastante remotas, né? Quando a gente viu quais são os times que estão no grupo do Botafogo. Mas dá para passar? Olha, gente, nada é impossível, né? Bora lá então falar? Começar então com a equipe do Seattle Sounders, que é a equipe da Major League Soccer, né? Que não chega num bom momento, tá? Em 25 partidas teve 13 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, né? O time tá muito mal, né? Perto do que já foi em outros momentos, tá? O time marcou 48 gols nessas 25 partidas, né? Ou seja, a gente tem aí quase 2 gols por jogo, né? Ao mesmo tempo, né, a equipe sofreu 38 gols, tá? Ou seja, né, de cara a gente percebe que o time do Seattle tem bastante dificuldades defensivas, né? Isso acontece porque o Sounders ataca muito, né, gente? E com muita gente ao mesmo tempo, tá? Em alguns poucos jogos que a gente vê da equipe nas competições, né, da Conca Champions, né, contra times mexicanos principalmente, o que se percebe é que a equipe tende a levar para essas partidas contra os mexicanos na Conca Champions, tá? A mesma proposta que costuma praticar na liga local. Aliás, a gente vê isso também em relação a outras equipes estadunidenses, tá? Especialmente, tá? Ainda que os técnicos, ainda que o técnico, né, mude o posicionamento da equipe ou leve outro desenho para os jogos contra essas equipes mexicanas, né? O que a gente percebe é que a essência é sempre a mesma, né? Tentar construir o tempo inteiro, tá? E tentar atacar bem mais do que se defender. Então, este é um ponto aí bastante interessante dessa equipe que joga no 4-2-3-1, tá? É uma equipe que tem, neste desenho, um desenho bastante claro, né? É uma equipe cujos jogadores são bastante obedientes taticamente, e se a equipe do Botafogo desejar, né, frustrar as intenções desse time estadunidense dentro de campo, basta estudar seriamente como é que ele pratica esse tipo de 4-2-3-1, porque é muito claro, sem grandes variações, tá? Sem muitas mudanças, né? Sem troca de posições e assim por diante, tá? O destaque da equipe é o Albert Rusnak, né, que é um jogador que realizou 16 jogos, né, sendo apenas 12 como titular, né? Ele marcou 7 gols, ele deu 3 assistências, é uma participação absurda, né? É o meia criativo, de longe é o melhor jogador dessa equipe do Seattle Sounders e também é um dos melhores meias, na minha opinião, atuando na Major League Soccer, tá? Além de ser muito criativo, o Rusnak também consegue ser bastante participativo na marcação, tá? Essa equipe chega com um elenco pequeno, tá? Alguns jogadores estão lesionados, outros saíram, né? E acho que assim, certamente, né, a grande ausência, né, da equipe do Seattle é o centroavante já, né, desses centroavantes importantíssimos para a Major League Soccer, né, inclusive para a equipe, que é o Morris, né? O Morris, ele está lesionado, né? O jogador mais importante da equipe, acho até que mais que o Rusnak, né?
infelizmente não estará presente nessa competição. E isso certamente é positivo para a equipe do Botafogo, tá? Então, na minha opinião, gente, como essa equipe ela tem uma dificuldade de marcar, né? É uma equipe muito voltada para o jogo e que tem dificuldade de sair dessa proposta, né, diante de outras equipes, né? Contra o Botafogo também poderá fazer esse tipo de jogo, tá? E o pior, tá? Se tentar se defender contra o Botafogo, o que a gente percebe é que o Seattle, quando tenta fazer esse tipo de jogo defensivo, nem sempre consegue, porque parece que está projetada mesmo para fazer um jogo muito mais construtivo. Acho que dá para o Botafogo vencer essa equipe, e digo mais, o Botafogo precisa vencer essa equipe, tá? Porque a vitória contra o Seattle pode ser a única vitória do Botafogo na competição, mas pode ser também, tá, uma vitória que alavanque a equipe e projete a equipe com muito mais personalidade para o segundo jogo, que é o jogo contra uma potência europeia, que é a equipe do Atlético de Madrid, tá? E como é que chega a equipe do Atlético, né? Chega com 55 partidas na temporada aí, né? Com 34 vitórias, 11 empates e 10 derrotas, tá? O time terminou em terceiro lugar em La Liga, e como costuma acontecer, né? Novamente não conseguiu superar a equipe do Barcelona e também a equipe do Real Madrid, tá? Foram 109 gols marcados na temporada, ou seja, uma equipe que marca gols, tá? Esse número me impressiona, porque quando eu vejo o Atlético, sempre tá 1-0, 2-1, muitas vezes o jogo fica no 1-0 e tal. 109 gols em 55 jogos, e a equipe sofreu 50 gols, tá? Pode parecer que esses números, esses gols, né, que sofridos foram poucos, né? Mas se olharmos para a intensidade com que essa equipe costuma marcar, né, vamos concordar que também, defensivamente, o Atlético está longe, muito longe, dos outros times de outras temporadas. Ou seja, defensivamente, essa equipe também está devendo neste momento, tá? É bola aérea? É um pouco bola aérea. O Botafogo pode explorar isso? Diria para você que apenas nas jogadas de bola parada é que o Botafogo pode explorar essa, não uma deficiência muito severa, mas sim um ponto fraco da equipe do Atlético, na minha opinião, tá? Um ponto fraco neste momento, tá? É um problema circunstancial, mas que está afetando sim a equipe do Atlético, tá? O destaque da equipe claramente é o Julián Álvares, né? Que em 37 jogos marcou 17 gols, né? Deu 4 assistências, extremamente participativo. Também é o cara, né? Que participa demais no ataque, entregando pré-assistências como poucos, né? Se locomovendo, abrindo espaços e até trocando de posições com algum jogador de lado de campo ou com algum jogador, algum meia, né? Que chega ali à área, né? A região da área. É o jogador, por exemplo, que a depender de quem joga com ele na equipe, ele muda completamente de posição. Ele pode ser um meia organizador, né? Quando ele joga com o Griezmann, ele vira o centroavante. É um jogador hoje diferenciado, né? No futebol mundial, top no mundo em termos de atacante inteligentíssimo, tá? Álvares é disparado o melhor jogador da equipe do Atlético e um dos melhores atuando neste momento no futebol espanhol, tá? Outros destaques, né? A gente tem o Giuliano Simeone, atacante polivalente, muito marcador, com foco 100% na partida, tá? Fecha buracos deixados por outros jogadores da equipe na marcação, é muito ágil, é muito rápido, e, enfim, tem um excelente também poder de finalização, tá? Para atuar, ele pode atuar pelo lado do campo, ele pode atuar como segundo atacante, ele pode atuar como um meia, tá? Ele pode fazer compor no ataque com o Álvares também. Ele pode até mesmo jogar como um segundo homem de meio de campo. É de fato um jogador que está evoluindo demais, né? O filho do Simeone, e não está jogando de titular, inclusive, na equipe, por ser filho do Simeone, mas porque de fato está jogando muita bola o Giuliano Simeone, tá? Destaque claramente também para o Griezmann, né, que é o centroavante já mais conhecido, tá? Não somente um bom finalizador, mas também um jogador muito criativo que participa da construção das jogadas da equipe. Eu destaco também a luta, a organização do Depou. Temos, portanto, aí dois volantes que conseguem também participar da construção, tá? E temos também ali um destaque que é o Soloth, que é um jogador norueguês, acho que ele está com 28 para 29 anos, né? É um jogador que tem um faro de gols impressionante, vem numa temporada perfeita, diria que está no melhor momento da carreira dele. É importante também ficar de olho no Soloth, tá? Um dado interessante é que a presença do Samulino, né? Que é o brasileiro, no caso, Samulino, muito jovem, né? Que atua muito, né? Quando atua na equipe, ataca muito o fundo do campo, tá? Colocando o Azpilicueta ou Gallant, né? Dependendo de quem tá ali na lateral esquerda, né? Praticamente como meio campista. Ele ataca muito o fundo, né? E aí ele leva um desses laterais aí
para esse lateral presente acaba ocupando ali o setor de meio de campo, né? E aí o setor é fechado ali por um zagueiro ou por um volante, tá? Assim, o Lino, vamos ficar de olho no Lino, porque ele é muito jovem, tá? Ainda muito irregular, mas promissor. Em alguns momentos a gente percebe claramente, tá? Que ele é muito importante para a jogada do Atlético. E também é um jogador que pode ser muito útil para a seleção brasileira no futuro, tá? A equipe do Atlético joga praticamente ali joga no 4-2-3-1, tá? Agora, diferentemente do Sounders, né? Joga no 4-2-3-1 com uma troca de posição impressionante, tá? Com armadilhas aos adversários o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. É incrível como isso acontece com o time do Simeone, né? Aproximações em zonas específicas do campo, atraindo, né, muitos jogadores, tá? Para essa zona do campo, né, permitindo com que os espaços possam ser atacados do outro lado do campo, tá, por outros jogadores, tá. A gente percebe que, em virtude dessa tática de ser intensa, né, de colocar muitos jogadores juntos, né, a equipe tende a ficar, esses jogadores tendem a ficar muito próximos uns dos outros, tá, e aquele que melhor pode desgarrar, né, pode sair do grupo, tá, vai ser aquele que vai sair do grupo, né? Vai se desgarrar para uma jogada de ataque. Então, se for o caso, por exemplo, de um volante, né, se desgarrar desse bolo de jogadores para atacar os espaços no campo defensivo do adversário, ele vai fazer isso. Se for o lateral, a mesma coisa, vai ser assim. Se for o volante, a mesma coisa. Se for o zagueiro, inclusive, também a mesma coisa. E isto é bastante complicado, porque gera uma dificuldade muito grande para a defesa adversária de tentar entender como é que essa equipe do Atlético de Madrid joga, tá? Podemos ter, portanto, um lateral que pode atuar simplesmente como atacante, podemos ter um meia que pode atuar como 9, podemos ter um 9 voltando para compor como se fosse um camisa 10, ou um camisa 8, ou um camisa 5, tá? Então é um time que marca por encaixe individual, também dificultando bastante as coisas para os adversários, pressionando o portador da bola, asfixiando também bastante as linhas de passe, tá? Então é um time extremamente moderno, tá? É um time muito focado, né? E assim, gente, tem que jogar o tempo inteiro focado contra esse time. Qual é a dica contra o Atlético de Madrid, na minha opinião? Contra o Atlético de Madrid, o Botafogo poderia sim fazer um jogo defensivo, mas um jogo defensivo altamente eficiente, tá? Por quê? Porque esse jogo defensivo vai gerar problemas, pode gerar problema se for bem executado para o time do Atlético. A gente vê isso na Liga Espanhola. O Atlético consegue vencer os times pequenos, mas encontra muita dificuldade em alguns momentos para lidar com fortes bloqueios defensivos, tá? Então, contra o Atlético de Madrid, eu acho que isso vale, tá? Povoar bastante o segundo terço do campo, tá? E os espaços imediatamente à frente da área. Dá para fazer isso, mas também não dá para ficar nesse jogo o tempo inteiro. Tem que tentar sair de alguma maneira quando os espaços forem entregues para que essas saídas sejam possíveis, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a equipe do PSG, tá? O Botafogo pode ganhar do Atlético de Madrid, vai ter que executar um jogo muito bom, tá? Na minha opinião, defensivo, especulativo e com inteligência. Pode conseguir bloquear as principais jogadas do Atlético. É um jogo, inclusive, que na bola aérea o Botafogo vai precisar muito do Barbosão trabalhando, tá? Se ele for eficiente, vai ajudar muito a equipe, porque no jogo aéreo a equipe do Atlético também marca bastante gol, tá? PSG, gente, aí é a parada bastante complicada, né? Campeão quase invicto do campeonato francês, né? Atual campeão da Champions League, né? É a equipe melhor treinada na sua história, certamente, tá? Os números são requintados e ao mesmo tempo assustadores, tá? Em 58 jogos foram 43 vitórias, tá? 8 empates e 7 derrotas, tá? Marcou 152 gols, tá? É incrível isso, gente. Quase 3 gols por partida, tá? Sofreu 55 gols. Ou seja, a equipe sofreu 55 gols, né? Menos de 1 gol por jogo, né? Estamos falando de um time que é um dos melhores, né? Do mundo no momento, tá? Se não o melhor, acho que é o melhor do mundo neste momento, tá? E um dos grandes favoritos, se não o maior, para ficar com o título desse Super Mundial, tá? O ataque é impressionante, tá? Mas também defensivamente temos números importantes, como eu disse para vocês. Menos, né, de 1 gol por jogo, né? Para uma equipe que faz essa quantidade de gols, vamos combinar que a defesa está indo muito bem, né? Por quê? Porque os defensores também participam da construção, os defensores também aparecem lá na frente para resolver. Então, sofrer
essa quantidade de gols, menos de um por jogo, com os zagueiros, né, também participando das ações ofensivas, é algo realmente importante e mostra claramente como uma equipe pode ser altamente eficiente na defesa atacando. É o caso dessa equipe do PSG. O destaque para muitos é o Dembélé, né, que se recuperou aí de umas fases de temporadas anteriores, parece que se encontrou definitivamente na equipe do Paris, né? Dembélé está no momento, realmente, melhor momento, na minha opinião, da carreira dele, extremamente participativo, muito mais coletivo, né? É um jogador que consegue tirar coelhos da cartola, é um craque de futebol, um craque de bola, tem todos os recursos que você pode imaginar num grande atacante, você vai encontrar no Dembélé, então é difícil marcá-lo, tá? Agora, ele é o maior destaque dessa equipe? Vamos lá. Tem também o Désiré Doué, né, que fez uma partida espetacular, soberba, contra a Inter na final da Champions, tá? Agora temos, né, o Vitinha, tá? Meia organizador, participativo, defende, ataca, constrói e ocupa espaços de forma impressionante, tá? Vitinha é um meia polivalente, né, que faz o trabalho de volante, de segundo volante, né? De segundo homem de meio de campo e até de primeiro homem de meio de campo também, tá? Se for necessário, ele vai aparecer também no ataque ou pelo lado do campo, tá? Covardia, gente. Covardia o que joga esse cara. É impressionante, tá? Sem a bola, é certamente um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, e com a bola podemos falar que também é o Vitinha hoje um dos melhores do mundo, sem dúvida nenhuma, tá? Além disso, é decisivo no terço final, quando ele acerta praticamente tudo o que ele faz, tá? Quando ele dá um passe no terço final, em geral ele acerta, tá? É impressionante. Agora, o Vitinha também é um jogador do passe mais longo, né? O passe médio dele é quase 100%, né? E o passe longo dele também é um passe extremamente qualificado, tá? A meu ver, o Vitinha, ele é superior, tá? Para a equipe do PSG em relação ao Dembélé, tá? O time pode jogar sem o Dembélé, pode jogar sem o Dembélé, mas na minha opinião, também pode, evidentemente, pela máquina que é, jogar sem o Vitinha. Mas vai sentir uma falta do Vitinha que consegue não sentir sem o Dembélé, tá? Também é importante falar do João Neves e do Fabián Ruiz como dois jogadores importantes, né? Por que é importante olhar para esses dois jogadores, tá? O Botafogo precisa entender o seguinte: esses jogadores têm de receber uma marcação individual especial. A marcação especial, tá? Por quê? Porque, a meu ver, são aqueles que mais possuem características clássicas de construtores de jogos, né, de jogo, né? Sem aquelas características adjacentes, aquelas outras características que vamos encontrar em um Vitinha e no Dembélé também em outros momentos, tá? Fica muito mais fácil marcar, né, esses dois jogadores do que tentar anular o Vitinha e até mesmo o Dembélé ou o Doué, tá? Então, assim, a bola chega nesses jogadores. O padrão tático, o padrão clássico de construção, a gente vai encontrar nesses jogadores. Então, como dá para entender isso melhor, dá para marcar melhor. Quando a bola chega no Vitinha, você não sabe o que ele vai fazer. É por isso que eu acho muito importante marcar esses jogadores, até porque desses jogadores sai muito a construção do jogo da equipe do PSG, tá? Então eu acho que o Botafogo tende a olhar para essa possibilidade, marcar e tentar anular tanto o Fabián Ruiz como o João Neves, tá? Assim, temos um 4-3-3, tá? Com uma variação e movimentação difícil de serem detectadas pelos adversários, tá? É uma forte pressão sobre o portador da bola com uma estrangulação, né? Uma estrangulação total, né? A visão do passador, tá? Pois eles retiram completamente do passador, né, as possibilidades de linha de passe, né? Todas as linhas de passes são destruídas por esse time do PSG, né? Troca de posição é também assustadora, maior ainda do que é feita no Atlético de Madrid, movimentação e pressão total, tanto ofensiva como também defensivamente falando, tá? Um time moderníssimo, para mim, ele exemplifica muito bem o que é o futebol moderno, como nenhuma equipe hoje exemplifica, tá? A meu ver, é uma máquina de jogar futebol e é um time que precisa, inclusive, ser muito estudado neste momento pelo que ele representa, tá? É um time que você pode encontrar um zagueiro atuando como centroavante em alguns momentos, tá? É um time que você pode encontrar, né, um camisa 10, às vezes, baixando para fazer a lateral, tá? Isso é feito com uma coordenação realmente incrível, né, fruto dessa cabeça genial do técnico Luiz Henrique. Então, na minha opinião, contra esse time, o Botafogo precisa sobreviver, tá? Dá para perder e não chorar, né? É bom perder de pouco. Dá para vencer? Gente, é muito complicado, mas o Botafogo teria que fazer o quê? O Botafogo não pode fazer com a equipe do PSG a mesma coisa que deve fazer contra a equipe do Atlético, tá? Contra o Atlético, o Botafogo pode ficar
no seu campo de defesa, tá? Porque o Atlético tem dificuldade com esse tipo de jogo. Contra o PSG não dá. Todos os adversários do PSG, inclusive o Inter de Milão, né? Não conseguiu ter sucesso fazendo esse jogo, tá? Não conseguiu. Esse time, na minha opinião, curiosamente, o time que poderia eliminá-lo era um outro time que eu gosto muito, que era o Aston Villa. Depois da vitória sobre o Villa, eu falei, não tem como mais, né? E realmente não teve como, tá? Então não dá para ficar marcando totalmente. Tem que ter muita atenção, muito foco e tentar marcar esse time do PSG um pouco mais à frente e tentar sair pro ataque. Mas a gente pode perder. Não tem jeito. Não é jogar de igual para igual contra o PSG, tá? Mas não é ficar o tempo inteiro no campo de defesa, tá? Rechear ali o segundo terço do campo, tentar jogar e prender o PSG no segundo terço do campo, tá, gente? E desgastar a equipe parisense ali. Se isso for possível, o Botafogo pode conseguir, por que não, um empate ou até perder de pouco contra a equipe do PSG. Eventualmente, quem sabe, né? Futebol a gente nunca sabe. De repente, uma vitória seria sensacional e ela, se acontecesse, eu ficaria muito feliz, como você também tenho certeza que vai ficar. Tá bom, gente? Então é isso. Sorte ao Fogão. Acho que tem condição, sim, de poder chegar a outra fase, mas é muito difícil. Porque foi um grupo muito, muito complicado esse do Botafogo, muito complicado mesmo, tá? O do Palmeiras é mamão com açúcar, o do Glorioso é um grupo realmente difícil, talvez o grupo da morte, meus amigos e minhas amigas. É isso.